Análise no canal. Barcelona versus Real Madrid é o clássico pela Copa do Rei. A partida termina em 3-2 com 3 gols do Barcelona e 2 do Real Madrid. Os gols do Barcelona vieram de Pedri, Ferran Torres e Jules Koundé. Os gols do Real Madrid vieram de Tchouaméni e Kylian Mbappé. Particularmente eu achava que o Barcelona tinha total vantagem para esse confronto, já que o Real Madrid está numa fase horrorosa, inclusive foi goleado na Champions League pelo Arsenal, né? Terminou com um placar ali no agregado bem ruim. Ele tá num momento muito ruim, mas eu imaginei que a Ancelotti deveria ter um plano para esse jogo. E realmente teve, só que só no segundo tempo. Mais pra frente eu vou abordar como foi os tempos do jogo, o que é que aconteceu, e aí vai ficar mais ciente pra cada um. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e esse aqui é um El Clássico que ele é interessante por diversos motivos. Muito talvez porque haja meio que um equilíbrio de elenco. Muito porque o Real Madrid tá com muita lesão e o Barcelona não vive seu melhor momento financeiro, então meio que as coisas se equilibraram. Eu não sei porque o Real Madrid tá demorando tanto pra gastar, mas de fato tem algumas teorias pra isso, né? Já falei, né, que eles não querem investir no treinador atual, porque talvez eles achem que preferem outro tipo de identidade pro time que combine melhor com o elenco. Claro que eles gastaram dinheiro, só que não nas peças que o treinador queria, então eles estão indo contra a ideia do treinador, entre aspas, né? Não tá dando jogadores ruins, mas não é o jogador que ele quer. Basicamente é isso. E do lado do Barcelona, a gente tem um treinador que tá fazendo magia, né? Tá fazendo jogadores que não deveriam estar rendendo tanto, tá rendendo muito bem, né? Então os caras estão indo muito bem em campo, bem mais do que o que deveria ser. Tem muito jogador, inclusive, que não tem aquele encaixe todo maravilhoso com o treinador e ainda assim funciona muito bem. E hoje a gente conseguiu ver isso, né? A gente vê esse melhor ataque da Europa, que é uma coisa que estão falando muito do Barcelona, e de fato eu concordo. Mas eu não acho que tenha a ver necessariamente com os jogadores, e sim com o treinador em si. Tanto que eu olho aqui pra Ferran Torres jogando de 9, né? Antes dele chegar, ele já tava jogando bem como camisa 9, mas o ponto não é esse. O ponto é que se você tem um jogador que consegue interpretar bem a ideia do treinador, ele funciona no ataque. Basicamente é esse o fato, né? Eu acho que a coisa não vem muito de Ferran em si, e sim dos jogadores bons que estão ao lado dele e o treinador muito bom. Ele tá cumprindo mais um papel, né? Um bom posicionamento e tudo mais. E claramente tem uma diferença de você ter ou não Ferran em campo do que seria Lewandowski, né? E deu pra ver no jogo, por exemplo, a marcação afunda muito mais com Leva, abre mais espaço pra quem tá em volta, a movimentação de Leva é muito mais difícil de prever, então o jogador realmente tem que grudar um pouco mais nele. Tem vários fatores aqui que não dá pra perceber, assim, quando você olha numa visão muito micro, mas quando você olha pra uma visão macro da coisa, você começa a entender que sim, tem uma diferença. Mas Ferran foi muito bem, inclusive ele fez um dos gols do jogo, foi um belíssimo gol. Pra mim não foi o gol mais importante do jogo, o gol mais importante foi o de Koundé ali no fim do jogo, inclusive a partida dele foi incrível. Tem um ponto aqui que eu tenho que citar, que o narrador ficou falando que Koundé, ele não é um lateral, ele é um zagueiro, e isso é verdade e mentira ao mesmo tempo. Isso aqui é o que eu chamo de rigidez. Não seja extremo. Um jogador, ele pode jogar mais de uma posição. Sim, Koundé é um lateral defensivo, como eu disse no meu vídeo, inclusive foi muito corrigido pelos torcedores do Barcelona, que são meio maluco, que não tem o que corrigir nesse fato. Ele é um lateral defensivo, inclusive ele vem da zaga, mas ele ainda assim é um lateral. Inclusive, a Eurocopa dele, ele foi um dos melhores laterais da Eurocopa. Quando você joga adaptado na lateral, você não faz 100% do que você deveria. Como rolou numa época que adaptaram Christensen de volante. Você vê que ele não dava 100% da posição. Mas quando você começa a jogar na lateral direto há muito tempo e você já aprendeu a função e você faz melhor que a maioria dos jogadores da Europa, você é um lateral sim. Então hoje, Koundé, ele é um zagueiro e um lateral ao mesmo tempo. Tirando essas considerações, agora a gente vai falar um pouco dos tempos de jogo e principalmente da parte tática. Vamos olhar aqui qual foi a formação que veio pra campo e tentar entender o que aconteceu aqui. Tô aqui dentro do SofaScore, né? Um appzinho bom pra ver esse tipo de coisa. Temos 2-4-2-3-1. Foi diferente a execução de cada um, né? Claramente você consegue ver muito mais um 4-2-3-1 no time do Barcelona, um posicionamento muito mais correto, bem menos esquisito, né? Há muita movimentação no Real Madrid, muita função tática, jogador fazendo função X, função Y e mudando muito o que rola em jogo. Eu achei, inclusive, que o design era um pouco diferente, né? Quando eu bati o olho depois no SofaScore, eu fiquei impressionado que realmente era um 4-2-3-1. Pra quem assistiu o jogo, dá mais pra dizer que era um 4-5-1. Basicamente era essa a formação, porque todo mundo basicamente ficava denso no meio de campo, né? Essa galera toda aqui, e Vini ficava ali para o contra-ataque, né? Como uma espécie de camisa 9, esperando a bola chegar. E realmente, quando tu olha o mapa de calor do jogador, você pode ver que ele jogou a um lado do campo. Tu passa para outro jogador, você vê que ele jogou ao outro lado do campo, e realmente o 4-2-3-1 aconteceu. Mas o jogo aconteceu muito no meio de campo, né? Ele rolou muito no meio de campo e muito para baixo, porque o Barcelona, ele consegue subir muito a linha. Inclusive, foi um mérito do Real Madrid conseguir impedir os ataques do Barcelona no primeiro tempo e também conseguir, né, fazer com que a linha não subisse tanto, porque ele deixou muito denso o meio de campo. O jogo era obrigado a lateralizar um pouco mais, né, e ir pros lados do campo. Normalmente, o único cara que conseguia fazer realmente o jogo rodar assim era Lamine Yamal. Inclusive, ele foi muito bem nesse jogo pra que a partida fosse desse jeito. Eu acho que tem 2 gols que saem muito porque ele tava lá. Se ele não tivesse, eu acho que não teria acontecido
merecido, né? Em resumo, mas também a gente conta também com uma atuação muito boa de outros jogadores, como o Pedri, por exemplo. Ele foi essencial pro jogo acontecer. Você vê que ele é um jogador cerebral, um jogador que é buscado, todo mundo faz a bola passar nele. Você vê que a construção do jogo do Barcelona ela rola entre os zagueiros, os dois volantes que a gente tem aqui, mas principalmente os zagueiros e Pedri, né? Eles fazem o jogo ser construído e Pedri não é um primeiro volante, ele é um segundo volante. Inclusive, para isso aqui funcionar, ele muda o esquema que ele usava, por exemplo, no Bayern de Munique, onde o primeiro volante tinha participação maior nessa saída de bola. Normalmente era a figura de Kimmich, que tem uma criatividade extrema e nesse quesito ele é até melhor que Pedri, criativamente falando. Kimmich é um regista. E Pedri tá mais pra uma vibe um pouquinho diferente, um jogador até mais ofensivo, tanto que ele faz o gol, né? Ele aparece lá na linha de ataque. Dois volantes acabam subindo porque a linha sobe, né? E não necessariamente porque eles estão jogando em outra posição. Isso é um erro muito comum, né? Achar que um jogador ele é ofensivo porque a linha subiu. E não, na verdade todo mundo subiu junto, né? É o que eu expliquei inclusive de Condé em um dos vídeos, né? Que Condé não é um lateral necessariamente ofensivo, a linha que subiu. Então os zagueiros também sobem, tanto que os zagueiros pisam na posição do que seria um volante de uma linha normal. Do lado do Real Madrid, no primeiro tempo, o plano deles, né, não encaixa muito bem, né? A gente vê aí claras dificuldades de fazer o plano encaixar. Tem o gol que eles acabam tomando por causa disso. No segundo tempo, eles bombardearam o Barcelona, minuto a minuto ali no começo do jogo. Cara, foi muito difícil de continuar aquele jogo. Dava muito trabalho em lidar com o Real Madrid com aquele ataque. E realmente, eles mereceram os gols que eles fizeram, cara. E assim, Mbappé fez parecer que aquela falta fosse um pênalti do jeito que ele bateu aquilo. Realmente, ele foi muito, muito bem mesmo. Vindo na dele também, Tchouaméni faz uma partida maravilhosa ali, consegue fazer um gol de cabeça, a França, né? Mostrando seu poder ali. E eles estavam muito bem, cara. Tava um hype absurdo, tava tudo dando certo. Até que no final do jogo a gente vê Ferran Torres fazendo aquele gol ali. Gol surpresa, uma ótima ligação. Se eu não me engano, o passe veio de Lamine Yamal, né? Ele fez o passe acontecer. Um passe maravilhoso. Deixou ele na cara do gol. E ali a gente tem um jogo, né? Primeira jogada de gol, inclusive, rola numa construção de Pedri pra Lamine Yamal, né? Pedri lança pra Lamine Yamal trabalha o lance, cria a dinâmica e joga de volta em Pedri. E ele só acontece muito porque os jogadores estavam muito focados em parar Lamine Yamal, cara, ao ponto deles acabarem errando a leitura da jogada, né? Lamine Yamal não ia conseguir fazer muita coisa, não precisava de tanta gente assim. Ele ia conseguir parar o lance, mas como eles se adiantaram demais, acabou criando a lacuna, o erro que o Barcelona aproveitou muito bem e aí acaba acontecendo o primeiro gol. Ele vindo ali daquele chute de fora da área, o que era muito comum pra a dupla Kimmich e Goretzka, né? E ambos faziam muito isso, né? De dar esse chute poderoso de fora da área, rolar pra eles a bola, buscar esses jogadores, porque eles iam muito bem nesse quesito do jogo. Agora a gente vai falar de outros detalhes do jogo. E cara, eu acho que esse segundo tempo ele é muito mais legal porque os dois times começam a propor mais jogo, né? Ancelotti desiste dessa ideia super defensiva. Inclusive, foi só um erro de marcação ali pra rolar aquele gol, que eu disse, né? A leitura foi errada, todo mundo foi atrás de Lamine Yamal e esqueceu do resto. Nesse erro, ele perde ali aquela vantagem que ele teria do empate. Então, basicamente, ele desiste desse plano e vem com um plano mais ofensivo, põe o Mbappé em campo, e aí vai com as peças pra atacar, e tem um jogo muito mais rápido, com muito mais poder de 1v1, e aí tenta acionar os jogadores em mais velocidade, né? Dá muito certo. Dá tão certo que a gente vê aqueles lances ali com o Inigo Martínez, né? Ele foi driblado 2 vezes, e um deles resultou ali o lance da falta que deu o gol do jogo. Então, realmente, as substituições e as mudanças táticas fizeram total sentido ali pra acontecer aqueles gols, cara. Foi muito bem. Eu diria que eu gostei da partida do Ancelotti, cara. Eu gostei da resposta que ele deu. Na prorrogação ali, a gente começa a entender os problemas da falta de elenco do Real Madrid, né? Porque, por exemplo, chega ali no final do jogo, tira Tchouaméni, põe ele na zaga pra colocar Rudiger pra fora, porque Rudiger já não tava aguentando mais nada, e deixar o time mais ofensivo e tudo mais. Só que era claro que era melhor trocar um zagueiro por um zagueiro, né? E manter Tchouaméni naquela posição, pra manter o equilíbrio. Tanto que o gol de Condé sai, talvez, de uma leitura que Tchouaméni talvez teria do lance, e ele poderia parar aquele lance ali, mas falta elenco, né? Não tem como o Ancelotti rodar a ideia dele em 100% sem um elenco, sem laterais defensivos. São muitas coisas que estão faltando pra ele. Com outros treinadores, a conversa seria completamente diferente. Como eu fiz meu vídeo de Klopp, né? Os jogadores teriam um comportamento completamente diferente. Esse tipo de necessidade não existiria. Inclusive, cara, quando rolar um duelo de Hansi Flick contra a Klopp vai ser maravilhoso. A Copa do Rei vai ser cinema. Podem acreditar, porque os dois treinadores, cara, são malucos em um monte de detalhe, né? Se acontecer, né? Porque eu não sei se ele vai treinar o Real Madrid, mas é uma possibilidade incrível. O duelo dos alemães aí vai ser um negócio de louco. E tem as polêmicas de arbitragem, né? Tem torcedor do Real Madrid falando, ah, foi pênalti. O torcedor do Barcelona, ah, foi pênalti. Não marcou pênalti. Assim, tem torcedor do Barcelona falando que teve 3 pênaltis, 4 pênaltis. Não teve. Não teve, ok? Tem um lance ali questionável ali de pênalti, de um puxão do jogador. Não é o lance que Ceballos bate na perna do jogador, é um puxão dele mesmo, que inclusive o narrador ficou falando bastante. De fato, ali é bem estranho aquele lance. E tem algumas outras jogadas questionáveis que rolaram no jogo, mas nada demais, ok? Eu achei a arbitragem, inclusive, que o Real Madrid odeia o árbitro. Ele foi bem mal no jogo, ele foi bem mole em campo. É um clássico, você tem que ser mais ativo. Não gostei da arbitragem, ok? Eu achei que ela não foi bem, mas eu também não senti ela prejudicando muito nenhum dos dois lados, cara. Assim, ele
poderia forçar muito mais a barra ali naquele lance. Tem um lance de Rafinha que ele simulou, tomou amarelo merecido, não tem o que fazer, cara. Ele simulou o lance, cara. E assim, ele poderia assistir um pouquinho de João Pedro, né, do Brighton. Pode assistir lá, mano. Você vai aprender a simular melhor, tá ligado? João Pedro do Brighton ganha todos os pênaltis. Por quê? Porque ele sabe se jogar, mano. Ele vai lá e força o contato quando não tem, mano. Mas não tomou o contato e jogou, o VAR vai puxar, vai tomar amarelo, cara. Foi bagulho feio, tá ligado? É óbvio, simulou. Se você torcedor do Barcelona, você tem que ter vergonha na cara, né, de entender. Foi um lance simulado, cara. Assim, tipo, não tem o que falar. Você quer realmente que dê um pênalti no lance simulado? Não tem como, meu amigo. Ah, mas o VAR não chamou no outro lance. Sim, o cara errou. Um erro não justifica o outro, cara. Tá bom? Dava pro VAR ir lá checar e ver se realmente aconteceu alguma coisa ou chegar na conclusão. Não aconteceu nada, porque eu não vi muitos replays desse lance. Mas enfim, cara, não tem o que fazer, meu amigo. É ridículo isso, cara. É igual o torcedor do Arsenal, sempre falando, nossa, estamos desfavorecidos. Tem uma galera na Premier League tentando prejudicar o Arsenal pra ele não ganhar nunca. Isso não existe, cara. Os árbitros, eles erram, tá ligado? Erram pros dois lados, tanto que a torcida do Real Madrid não queria o árbitro em campo porque achou que ia prejudicar o jogo. Você tem noção do que era a coisa. Então, tem muito o que falar disso aqui, cara. E aqui eu falo da torcida do Barcelona, né? Que os caras reclamam muito de muita coisa, né? E às vezes não conseguem nem curtir o momento ali. É um dos poucos clássico aqui. Eu tava com o Real Madrid, né? Tava torcendo pro Real Madrid ganhar. Muito porque, cara, eu não aguento mais a torcida do Barcelona. Eles são tão chatos que eu comecei a detestar o clube. É sério, tipo assim, eu perdi a paciência. Tipo assim, muito. Eu sempre gostei muito de Messi, né? Acompanhei muito Messi. Fui muito fã. Acompanhava o Barcelona muito por causa disso, né? Acompanhei treinadores, acompanhei outros jogadores ali do Barcelona. Sempre tive uma simpatia maior com o Barcelona. A galera que tá aqui no canal sabe muito bem disso. Tem vídeo ali no passado eu falando, estão perguntando, qual time você menos gosta na Europa? Eu falei, Real Madrid. Nunca gostei muito do Real Madrid. Tanto que havia um meme no meu Twitter, pra quem acompanha mais, @DDCorvo, tá aí na tela, meu Twitter, inclusive. Toda vez que o Real Madrid passava de fase na Champions, eu colocava lá, o mal venceu. Toda vez que ele ganhava, o mal venceu, tá ligado? E no El Clássico também, né? Quando ele ganhava do Barcelona, eu colocava lá, o mal venceu. Era uma piada, um exagero cômico que eu fazia. Alguns torcedores do Real Madrid notaram ali e ficaram dando risada, no máximo é isso. E essa é a diferença, né? O problema principal é a torcida. Porque, por exemplo, a torcida do Real Madrid nunca me acusou de ser barcelonista porque eu fiz críticas ao time. Nunca aconteceu, tá ligado? Isso nunca aconteceu aqui no canal. Eu nunca ouvi uma vez isso, sempre com críticas mais ponderadas. E a torcida do Barcelona, muito pelo contrário, né? Sempre nessa pegada de você não pensa igual a eu, então você é madridista, você é fã do Real Madrid. Literalmente um cara que tem vídeo aí no canal onde eu falo que eu odeio o Real Madrid, cara. Tá ligado? Tipo, é uma distorção tão grande da realidade que é bizarro, cara. Enfim, mano, eu não vou entrar em muito mais detalhes, senão eu vou ficar falando infinitamente aqui, mas a torcida do Barcelona me fez ter ranço do clube. E desculpa, eu não tenho o que fazer, mano. Vocês procuraram isso. Foram tantos vídeos onde eu vi os torcedores do Barcelona sendo insuportáveis comigo que eu simplesmente perdi a paciência, cara. E às vezes vídeo de análise, que eu falava bem do clube e tudo mais. E mesmo assim, não importa. Enfim, cara. Aí é com vocês, cara. Às vezes você muda o comportamento de vocês. Não é só comigo, ok? Eu conheço outras pessoas que vivem a mesma coisa. Mas enfim, eu não vou entrar em muito mais detalhe. Vamos voltar pro jogo aqui. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Tem a opção de hype aí na aba de comentários. Você passa pro lado e me dá um hype gratuito. Ajuda esse vídeo a chegar em mais gente. Enfim, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou ser um pouco mais breve nisso aqui, cara. Eu diria que teve muito mais protagonismo no time do Barcelona do que no time do Real Madrid. Vamos até começar por ele. Quem jogou bem em campo, eu acho que jogou muito bem em campo foi o goleiro Chesney. Gostei da partida dele, ele foi muito bem. Gostei da partida de Pedri. O Ferran Torres também foi bem. Não consegue ser leva, mas consegue fazer outras coisas até. Boa movimentação, boa visão de jogo ali pra estar bem nos lances também, né? Uma figura muito presente ali. Temos o Lamine Yamal também, que foi muito bem. Gostei muito do jogo do Lamine Yamal, ele foi muito dominante no jogo. Poderia colocar ele ou o Pedri como, por exemplo, os MVP, mas o MVP pra mim foi o de esconder. Não só ele foi a melhor figura defensiva do Barcelona, como ele chegou lá no final do jogo e decidiu numa jogada que não é do treinador, que não é do Barcelona, que não é de ninguém. Ele foi lá e decidiu fazer aquilo e ele conseguiu fazer o gol, cara. Individualmente ele desbalanceou um El Clássico que tava muito empatado. Muito boa leitura. Condé de novo impressionando muito. Gosto muito de Condé, é um puta jogador, cara. E assim, nesses jogos grandes você precisa desse tipo de protagonismo que ele mostrou nesse jogo, cara. Esse tipo de protagonismo de fazer isso é o que muito fez Bellingham ficar muito bem durante um tempo, né? E quem jogou mal no time do Barcelona, eu não gostei da zaga. E também não gostei de Gerard Martin. Não gostei dos dois zagueiros nem de Gerard Martin. Eu acho que ambos estavam com muita dificuldade. Talvez se o jogo fosse mais ofensivo desde o primeiro minuto, as coisas fossem um pouco diferentes. Mas é um dos únicos que ficou com minha crítica aqui. Agora vamos falar, por exemplo, que jogou bem no Real Madrid, né? Gostei da partida de Vini, ok? Não foi perfeita, mas ele deu muito trabalho pra marcação. O Jude Bellingham também muito bem nos lances. Não conseguiu fazer o gol dele, mas chegou muito perto. Gostei da partida de Tchouaméni, achei ela maravilhosa. Gostei da partida de Rudiger. Eu acho que ele foi bem na zaga, assim. Não sinto que teve mais ninguém pra ajudar ele. E eu me impressionei muito com o Valverde, cara. O cara correu 120 minutos, continuou correndo igual um maluco. Tem um lance ali no fim do jogo que ele vai lá pra trás pra pegar a bola. Cara, que maluco, sei lá, infinito, velho. Ele não cansa nunca, mano. Ele corre. Vini também correu demais esse jogo, cara.
correu muito. Foi um jogo que exigiu muito fisicamente dos dois times, cara. Os dois correram muito. Inclusive, isso é bem ruim pro Barcelona na Champions, né? E aí a gente tem Kylian Mbappé, gostei da entrada dele, fez o gol, deu muito perigo pra linha de zaga. Arda Güler também entrou muito bem, eu tenho que falar dele. Entrou muito bem, foi muito criativo, ele trouxe vários lances importantes. Agora, de quem jogou mal dentro do Real Madrid, cara, não gostei da partida de Rodrigo, não gostei da partida de Ceballos, achei os dois extremamente apagados em campo, não gostei da partida de Lucas Vázquez e, por último, Raul Asensio. Que partida ruim desse jogador, cara. Mais uma vez, né, em jogo grande, ele dá um pouco pra trás, e aí nesse jogo que é muito importante, ele acabou falhando. No meu ponto de vista, é claro, eu senti que faltou um pouco dele, foi muito nas mãos do cara que tava do lado dele. E basicamente não tenho mais ninguém pra falar, de resto cada um fez sua parte. Basicamente tô chegando no final desse vídeo, cara, essa era a análise do vídeo, a minha visão sobre o que rolou na partida, eu tentei trazer vários pontos diferentes, e é isso, cara. Pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, like, hype ou qualquer outro tipo de compartilhamento aí que faz chegar em mais pessoas, já ajuda muito o canal. Muito obrigado a presença de você que escutou até aqui, presença de vocês que gostam do canal, muito obrigado mesmo. É isso, tchau.